Olá, estamos aqui de volta com nossos estudos e mais um de nossos estudos, e hoje estamos no estudo de número 38 sobre o tema Família Cristã, Agência de Acolhimento. Acolher para restaurar. E como sempre faço, quero começar esse estudo lendo com você 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 até o verso 10. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Meus amados, vemos aqui como o apóstolo Paulo fala de forma contundente sobre a obra de Jesus Cristo em sua vida. Foi uma obra restauradora. E eu quero aqui lembrar a você que nós fomos criados como seres relacionais. E o pecado, ele afetou os relacionamentos, o nosso relacionamento conosco mesmos, não é? O nosso relacionamento com o próximo, o nosso relacionamento com a natureza, com a sociedade, enfim, nós fomos dramaticamente prejudicados nos nossos relacionamentos. Só Jesus Cristo é capaz de nos tornar o quê? Reconciliáveis, acolhedores. Portanto, é o Evangelho que vai trazer a autoridade ao indivíduo para ele poder se reconciliar, para ele poder também desenvolver bons relacionamentos com o próximo. Eu coloquei isso aqui na lição e eu já quero desafiar os alunos, a você que participa, a refletir comigo. O ser humano é relacional. Ele se relaciona consigo, com a natureza, com o próximo. E com quais desses, eu estou perguntando logo no início, quais desses relacionamentos você precisa investir mais tempo e dedicação? Não podemos nos deixar receosos ou ressentidos ou restritos nos nossos relacionamentos. É a partir da nossa relação com Deus que nós teremos a oportunidade de acolher, crescendo nos relacionamentos. As grandes decisões da vida, elas são tomadas com base, não só com base no conhecimento, elas são tomadas também com base no afeto, nas emoções. Eu coloquei aqui na lição. Por isso justifica-se refletir sobre os nossos relacionamentos e como eles podem contribuir efetivamente para algumas das nossas decisões. Sabemos que nós não, como família especialmente, nós não podemos tomar decisões deliberadas, isoladas. Nós fazemos parte de um contexto, né? É nesse sentido que eu coloquei aqui na lição, né? A minha conduta visível, ela é refletida na formação de prioridades, de escolhas que eu faço, decisões que tomo, não é? Precisam ser compartilhadas. E, gente, eu coloquei aqui a noção da gente redefinir algumas questões relacionadas também
ao nosso próximo, né? E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. E eu preciso pensar aqui agora, gente, qual a influência que alguns relacionamentos nocivos têm gerado sobre o meu comportamento e que afetam também a família. Não é? Então, eu tenho que pensar que há um grande risco quando eu não desenvolvo um senso crítico, quando eu não desenvolvo sabedoria nos meus relacionamentos. Há alguns relacionamentos que precisarão ser redefinidos, de fato redefinidos, né? E eu coloquei aqui na lição: a arte de saber se relacionar em respeito e amor é também fundamental para a família cristã. Há um ponto aqui também muito importante, eu faço destaque, que é a nossa relação com a hierarquia, né? E considerando que Jesus Cristo é o meu Deus e que ele conseguiu se relacionar com as pessoas de forma saudável, que eu devo olhar para o Senhor como Deus, como soberano, percebendo como também devo me relacionar com o meu próximo, né? Então, vemos que, coloquei aqui na lição, os próprios 10 mandamentos citam a relação do indivíduo com Deus, mas a maior parte dos 10 mandamentos são atribuições com o próximo, responsabilidades minhas, né? Minhas responsabilidades com o meu próximo. Por que isso? Porque é muito mais difícil se relacionar com o próximo. Com Deus eu consigo uma conexão muito fácil através do Espírito Santo, através do arrependimento e da fé, não é verdade? Mas se relacionar com o próximo é uma arte. Por isso que os 10 mandamentos contêm elementos, muito mais elementos voltados para o próximo, né? Muito bem, agora vamos ler ali Romanos capítulo 12, versículo 1, a importância, versículo 1 e 2, a importância da mudança de mentalidade para o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, gente, Deus deu ao cristão uma nova mente. Ele dá a mim e a você uma nova maneira de pensar. Por isso que é possível que eu consiga resolver algumas questões dentro da minha mente com relação ao próximo, com relação àquele que está perto de mim. Então eu coloquei aqui na lição também que o autoconhecimento é fundamental para o desenvolvimento de relacionamentos interpessoais saudáveis, não é? Muito bem, mas enfatizo aqui muitas vezes, tudo parte da minha relação com Deus. Se eu estou bem com Deus, eu vou conseguir também vencer as dificuldades com o meu próximo. Muito bem, faço aqui uma outra aplicação. O cristão deve ser acolhedor, assim como Jesus é. Em família, temos a necessidade de realizar esse acolhimento diariamente. Temos esse dever diário para com o nosso próximo. Então, será que eu não preciso me aprimorar mais em afeto, em respeito e também em autoconhecimento? Vamos avançar. Dando honra aos idosos. Na família, entende-se que os mais idosos
estão em grau de desenvolvimento espiritual mais elevado, né? Então, como é bom a gente poder conversar com um ancião cristão, todos aqueles conselhos, as experiências de vida que ele tem a nos ensinar, não é? O idoso é um instrumento de Deus para o crescimento da família, pela forma como viveu, pelas experiências que agregou e ainda agrega, né? Do ponto de vista espiritual, né? Oferecendo conselhos sábios, pautados na ética bíblica. E a gente vê lá em Levítico, capítulo 19, versículo 32, né? O grau de honra que eles têm. Fiquem em pé na presença dos idosos. Honre a presença do ancião e tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Vemos como lá no Antigo Testamento havia esse preceito da honraria aos idosos, né? Então, as mulheres, os idosos, todos devem ser tratados com muito respeito dentro do lar, não é? Vemos lá 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1, diz lá: não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai, trate os mais jovens como irmãos. Vemos o apóstolo Paulo preocupado também com os relacionamentos interpessoais de Timóteo e como isso deve acontecer de forma bíblica também nos nossos lares, né? Pela experiência de vida, não é? Os mais novos devem aprender com a bagagem dos dos idosos, né? Conforme o Salmo 71, versículo 18: não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. Então vemos lá o salmista falando do valor que há na transmissão dos preceitos aos mais novos, né, por parte dos idosos. Há um outro texto também em Tito, capítulo 2, versículo 2 até o verso 5. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança, do mesmo modo quanto as mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Nós estamos vendo aí, o apóstolo Paulo tem mais uma parte do texto aí, a fim de instruírem as mais jovens, falando das mulheres idosas, né? Para que elas instruam as jovens recém-casadas a amar o marido e aos filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Vemos aí, meus irmãos, meu querido que participa dessa lição, como a palavra de Deus tem instrução clara para os idosos também e como é devida a honra aos idosos, né? Porém, o que se observa, gente, é uma distância muito grande entre as gerações. Coloquei isso na lição, né? E alguns vivem numa dimensão de vida muito isolada um do outro, né? Os idosos lá na deles, não se comunicam com os mais novos por outro lado também não querem ouvir os conselhos dos mais velhos. Eu vejo isso como um grande prejuízo. Esse distanciamento geracional tem deixado uma geração praticamente órfã de conselhos, né? E como é importante a gente resgatar isso. Eu estou provocando aqui na lição essa questão porque precisamos acolher os idosos, e os idosos precisam acolher os mais jovens. As mulheres idosas têm muito a ensinar às mulheres mais jovens, não é? Esse é o ensino bíblico, né? Mas o que vemos? Vemos um individualismo muito grande, não é? Forçando os indivíduos a viverem uma vida isolada, uma vida assim, praticamente cada um na sua, né? Sem a interação e, como consequência, sem o acolhimento, né? Então, compete à família cristã ensinar os mais novos esses princípios bíblicos, né? Quero fazer aqui
uma aplicação. É tarefa da família cristã encurtar a distância, valorizando e amparando os idosos, abrindo espaço para sua influência, para sua participação nas decisões importantes da vida, nos conselhos, não é? Então, de que forma, pergunta você, os idosos da sua família estão inseridos na sua realidade? Uma perguntinha provocativa, né? O que pode ser feito para encurtar essa distância geracional? E agora, já parto para o final. Os relacionamentos foram afetados por causa do pecado. Porém, cabe à família cristã liderar um processo de restauração dos relacionamentos intrafamiliares, dentro delas, né? Com base no amor, retomando esse processo de valorização do grupo chamado família. Gente, não tem coisa melhor ser acolhido e não tem bênção maior do que acolher alguém, não é? O lar cristão tem que ser um ambiente de acolhimento em amor, né? Quem foi acolhido por Cristo, eu coloco aqui, não é? Acolhe. Quem foi alcançado por Jesus, quer alcançar, não é? E deixar o indivíduo livre desse isolamento nocivo que nós temos vivido hoje e temos presenciado hoje em muitas famílias, né? O cristianismo, na prática, ele vai ao encontro do próximo com vistas ao acolhimento amoroso. Esse tem que ser o sentimento e tem que ser o alvo da família cristã. Portanto, deixa o Espírito Santo atuar, deixa Deus realmente conduzir a sua família para que ela viva essa dinâmica de acolhimento e entenda ainda mais o projeto dela nesse contexto de século XXI, um contexto muito complexo. Que Deus abençoe a sua família.